que está nos visitando hoje pela primeira vez. Tem mais um rapaz ali, isso. Seja bem-vindo em nome de Jesus, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Vamos, irmãos, interceder pela nossa nação, conforme nós temos colocado como propósito, né? Até o dia 5 de outubro nós estaremos intercedendo pelas eleições no Brasil, e o Senhor estará levantando um governo de acordo com a vontade dele para a nossa nação. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Irmã Ziene, por favor. Como o pastor disse, né, irmãos, nós estamos nesse propósito de estar pedindo direção de Deus mesmo nessas eleições, né, e já está chegando, falta aí 2 semanas, né. Vamos estar mesmo nos colocando diante de Deus, pedindo a sensibilidade mesmo de Deus nas nossas vidas, para que nós venhamos perceber, né, e ter o entendimento que Deus quer, para que nós venhamos escolher a pessoa certa. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Senhor, nós nos colocamos, Pai, diante de Ti, como Teu povo, Senhor. Pai, nós queremos, ó Pai, pedir ao Senhor a Tua direção, ó Deus. Pai, que o Senhor venha mesmo, Pai, falar conosco, Senhor. Que o Senhor venha colocar, Pai, no nosso coração aquela pessoa, Senhor, aquele candidato, Pai amado, escolhido pelo Senhor. Pai, aqueles que o Senhor já escolheu aí no céu, que o Senhor nos dê a direção, Pai amado, para que nós venhamos, Pai amado, a colocar eles para governar o nosso país, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que caia por terra, Senhor, todo partidarismo, Senhor. Pai, toda compra de votos, Senhor, toda influência, Pai amado, contrária àquela que o Senhor quer, Pai amado, para as nossas vidas, o Senhor também esteja tirando, Pai, do nosso meio. Senhor, em nome de Jesus, nos dê mesmo, Pai, a sensibilidade, Senhor, para perceber, Senhor, para entender, Pai amado, aquelas pessoas que o Senhor quer que governam o nosso país, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai amado, nós declaramos que nós precisamos do Senhor, Pai amado. Nós precisamos do Senhor, Pai amado, nessa hora, Senhor, para colocar ali aquelas pessoas que o Senhor quer, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós já te louvamos e te agradecemos, Pai amado, por nos mostrar, por nos direcionar, Pai amado, nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. As crianças já podem ir para o culto infantil. Querido, abra sua Bíblia comigo em Isaías 58. Eu quero, antes de ministrar a palavra, eu quero compartilhar com você algo que está no meu coração muito forte essa semana, devido a 2 e-mails que eu recebi de missionários. E eu gostaria que você pudesse, querido, entender um pouco daquilo que tem acontecido em alguns campos missionários, na obra missionária,
e que é responsabilidade nossa, é uma responsabilidade da igreja. Eu quero ler esse texto aqui, e aí eu vou ler os e-mails. Eu chorei, irmãos, lendo esses e-mails. Essa semana realmente foi uma semana onde Jesus me pegou de jeito. Isaías capítulo 58 diz assim, no versículo 10, 58:10, ele diz assim: se com renúncia própria você beneficiar os famintos, repete comigo, renúncia própria. Mais uma vez, irmãos, bem forte, renúncia própria. Então, isso aqui é chave para você entender todo o contexto de Isaías 58. Para você entender, você precisa dessa chave aqui, essa frase, renúncia própria. Renúncia própria é você renunciar a si mesmo, você deixar de olhar para si mesmo, você deixar de olhar para as suas próprias situações, para a sua própria luta, e olhar para o que está ao seu redor, para o que está em volta de você. Então ele diz assim, ó, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os desejos do teu coração numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca falharão. É isso que vai acontecer quando você começa a praticar a renúncia própria. Esse primeiro e-mail, irmãos, eu recebi no dia 18 agora, essa semana. E é um e-mail que o pastor José Rodrigues escreveu e mandou para algumas pessoas. E ele fala sobre uma situação que se agravou ainda mais na Somália e na igreja da Somália. E o e-mail diz assim: ele esteve lá na Somália junto com 2 missionários nossos, um casal de missionários nossos da Igreja Cristã Vida, Ouvir e Crer, ali de Montes Belos, o Beethoven e a Gláucia. Foi para a Somália com o pastor José, apenas o Beethoven. Então o e-mail diz assim: anteontem eu e o Beethoven chegamos da Somália. Hoje estou acabando de arrumar as malas para voltar ao Brasil. Chego em casa, se Deus quiser, amanhã, sexta-feira à noite. A situação na Somália ficou mais difícil ainda. Fomos no domingo e voltamos na terça. Distribuímos 10 toneladas de alimento. Foi isca. Na segunda-feira, foram 6 explosões. Isso ocorre todo dia. Ali, a vida da gente está por um fio mesmo. Mas o Senhor nos guardou. Na terça de manhã, fomos para o aeroporto pegar o avião de volta para Nairobi. Na noite anterior, de segunda para terça, fortes tiroteios com metralhadoras perto da guest house onde estávamos. 10 soldados nos vigiam, nos guardam 24 horas por dia. O Abdirashid, que nos conduzia, estava muito preocupado com nossa saída. 2 carros, eu em um e o Beethoven em outro. Celular ligando o tempo todo. Tensão. O tempo passava e a gente não saía da guest house para o aeroporto. Espias foram colocados em um trajeto alternativo em cada esquina,
para avisar se fosse necessário, para a gente mudar de rota, o que de fato ocorreu algumas vezes. Finalmente chegamos ao aeroporto, 30 minutos antes do voo, mas eu estava em paz, muita paz, tanques pelas ruas, muitos da União Europeia, barricadas, enfim. Contudo, foi provavelmente a viagem mais importante que já fiz para a Somália. Depois falo da fome, dos refugiados. Chorei demais. Ore pela minha volta para o Brasil. José Rodrigues, num clamor incessante pela igreja que tem se esquecido dos povos não alcançados da terra. O outro e-mail, irmãos, é do pastor Robson. A igreja conhece o pastor Robson. Ele esteve aqui em maio do ano passado e fizemos aqui com ele um seminário de 3 dias. E eu conheço já o pastor Robson há um tempo, há mais ou menos uns 3 anos. E ele escreve a respeito de crianças órfãs que estão sendo recebidas no orfanato lá em Bodhgaya, aonde sempre que eu vou para a Índia eu passo alguns dias lá. Escuta isso aqui, irmãos. Ele diz assim: novas crianças chegaram, tudo agora será novo para elas. Chegaram literalmente com apenas uma precária peça de roupa no corpo. Agora estão vestidas decentemente, de semblante triste e acanhado. Agora suas faces refletem um largo sorriso e gozo. Novo sentido de viver, novo futuro, e agora adorando o genuíno Deus. Agora é trabalhar para a sua recuperação física, mental e emocional. Temos tido um desafio que ainda não consigo assimilar bem. Isto acontece à medida que penetramos pelo interior do estado de Bihar, onde temos o alvo de alcançar 128 aldeias até o final do ano. Novas crianças órfãs têm sido a nós apresentadas e prontas para nos serem entregues. Em apenas 10 dias, foram 12 crianças trazidas, 8 meninas e 4 meninos. Mas apenas 4 meninas foram aceitas. Lembro-me que chegava a nós apenas meninos. Descobrimos que os parentes ou guardiões não entregavam as meninas devido terem planos escusos para elas no futuro. Oramos aguerridamente contra isso, e a resposta tem sido maravilhosa e ao mesmo tempo preocupante. Infelizmente, não temos obreiros suficientes, espaço adequado e nem recursos financeiros para receber tantas crianças que aparecem. Trabalhando com a Índia por mais de 20 anos, vejo esta atual geração compactada no rolo compressor do império que trabalha em oposição ao reino de Deus. É claro, todos precisam ouvir, e tem se manifestado um tsunami de graça, uma grande onda de salvação nesse norte da Índia. Mas como prioridade, precisamos ganhar e preparar esta nova geração, fazer dessas crianças discípulos e plantá-los no coração dessa imensa nação. Elas serão os futuros apóstolos e profetas dessa nação. Meu Deus, o que fazer e como agir nessa situação? Jesus, ajuda o teu povo, a igreja brasileira, a ver e a sentir um pouco do seu coração. Por que tantos milhões de crentes em um só lugar? Dezenas e até centenas de obreiros e voluntários em apenas uma igreja local, enquanto os campos de várias partes do mundo estão prontos para serem colhidos. Jesus, onde estão os discípulos do bom samaritano? Pastor Robson Oliveira e família. Irmãos, vamos ficar de pé
Agora, eu queria, irmãos, orar, porque nós temos, irmãos, vivido um tempo onde, de fato, a igreja está dormindo. E talvez hoje todo o nosso esforço tenha se concentrado, irmãos, em resolver as nossas próprias situações. E nós às vezes contamos, irmãos, com anos e anos de jornada cristã, anos e anos de crentes no Senhor Jesus, mas nós temos nos omitido no sentido de levar o Evangelho aos povos não alcançados. Enquanto nós achamos, irmãos, que um culto e um ministério tem sido abençoado porque os cultos têm tido unção, a palavra tem sido forte, a igreja está feliz e alegre, enquanto nós estamos assim com uma tendência imensa a reparar isso e a pensar nisso, a palavra de Deus diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, e a si mesmo se manter incontaminado desse mundo. Eu quero, irmãos, fazer mais, e abro meu coração agora diante de vocês, para dizer que como pastor dessa igreja, nós temos feito muito pouco. E eu sei, irmãos, que assim como nós lemos ali em Isaías, no capítulo 58, quando nós começarmos a agir com renúncia própria, talvez situações pelas quais ou com as quais nós temos lutado durante anos e anos, elas vão mudar no estalar de dedos, por causa de renúncia própria, em favor de órfãos e viúvas. Abaixa sua cabeça, fecha seus olhos, vamos orar, irmãos, e clamar a Deus por um despertar na nossa vida, por um despertar para nós como igreja. Há uma obra a ser feita para nós, irmãos, como igreja, e essa obra ela não é de pastor nenhum, ela foi deixada pelo Senhor Jesus. E nós precisamos, irmãos, com coragem, nos levantar para fazer essa obra. E eu declaro em nome de Jesus, irmãos, eu tenho e estou me levantando com muita coragem para fazer essa obra, queridos. Pai, nós colocamos diante do Senhor a Somália e pedimos ao Teu Espírito Santo para que possa usar homens e mulheres de Deus para levar o Evangelho àquela nação, para que hoje essa realidade tão dolorida, tão difícil, tão perigosa, Senhor, tão agressiva, ela possa mudar, não pela força de armas, mas pelo poder da palavra do Senhor. Nós temos testemunhos muito fortes de transformações em nações como Uganda, que há décadas atrás vivia situação muito semelhante, e depois de um derramar do Senhor através da pregação do Evangelho ali, aquela nação hoje vive uma realidade muito diferente. Nós clamamos ao Senhor pela vida das pessoas que moram na Somália, que o Teu Espírito Santo possa levantar de fato uma igreja que se importe, Senhor, com essa situação. Uma igreja, Senhor Deus, que não viva apática, olhando apenas para si mesmo e para suas próprias realidades e situações, fazendo projetos para si mesmo, sonhando os seus sonhos, Pai, mas que essa igreja possa sonhar os sonhos do Senhor. E a Tua palavra diz que os sonhos do Senhor é que o Evangelho chegue até os confins dessa terra.
Em nome de Jesus oramos, Senhor Deus, pelos órfãos da Índia. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa levantar uma igreja capaz de enviar recursos para que eles sejam acolhidos, amados e recebam, Senhor, a salvação através da fé em Jesus Cristo, pela pregação da palavra. Pai, muda a vida dessas crianças, em nome de Jesus, fortalece aqueles que já estão lá fazendo essa obra e desperta a Tua igreja, tirando qualquer barreira, Senhor Deus, que não vem do Senhor, barreira essa que impede, Senhor Deus, com que haja de fato uma renúncia própria em favor do órfão e da viúva. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, querido. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Todos encontraram? Amém? Diga amém quem encontrou. Amém. Jonas capítulo 1, versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor. Repete assim comigo: Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já havia lhes dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês.
Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Amém, querido? Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, que o Teu Espírito Santo possa falar profundamente ao nosso coração, muito além, Senhor Deus, daquilo que a nossa mente consegue perceber no texto, mas que haja uma revelação profunda no nosso espírito, de acordo com aquilo que cada um de nós necessitamos da parte do Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. O que chama atenção, irmãos, nessa história, na verdade, porque no capítulo 2 começa a falar sobre o grande peixe que tragou Jonas, e Jonas fica ali na barriga desse grande peixe por 3 dias, e depois ele é lançado na praia, depois que se arrepende, depois que ora, é lançado na praia, e então ele volta para casa, e aí sim, de fato, ele vai para Nínive, como Deus tinha falado. Mas o que chama atenção, irmãos, nessa história, na verdade, não é o fato de o grande peixe ter tragado Jonas, mas é o fato de que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, diante de algo que Deus tinha falado de maneira muito clara para com ele. Jonas era um profeta, era um homem de Deus, era conhecido como profeta. A Bíblia não traz assim a história de Jonas, o contexto familiar dele, mas nós sabemos que era um homem de Deus, e ele recebe uma palavra de Deus, e a palavra de Deus era: Jonas, pega o navio, vai para Nínive e prega contra ela, porque a maldade daquele povo, o pecado daquele povo subiu até minha presença. E a história, irmãos, começa a ficar interessante, porque a partir desse versículo você vê qual foi a reação de Jonas diante da palavra que ele recebeu de Deus. Algo tinha acontecido, irmãos, no coração de Jonas, algo estava incomodando Jonas, algo estava se passando dentro dele, que ele desobedece ao Senhor. Ele não pega o navio que vai para Nínive, ele pega o navio que vai para Tarsis, uma direção completamente oposta. E daí você começa a pensar: mas como que um profeta de Deus pode fazer isso? Como que um homem de Deus pode fazer isso? O que estava no coração de Jonas? Ele desce até o porto, paga a passagem, só que a passagem para Tarsis, e ele vai para Tarsis. Aí, irmãos, a história começa a ficar mais interessante ainda, porque a palavra diz que enquanto o navio ia rumando o mar adentro em direção a Tarsis, uma terrível tempestade se abate no navio. Irmãos, e a tempestade, ela era tão violenta que aqueles marinheiros que estavam ali no navio, que não eram marinheiros de primeira viagem, não eram homens assim, estagiários do ramo da marinha, não eram pessoas experientes, eram homens que viajavam muitas vezes, era a profissão deles, mas a tempestade, irmãos, foi tão forte, foi tão violenta, que eles ficaram com medo de morrer, e foi um pampeiro inteiro no navio. Eles começaram a gritar, cada um tinha a sua crença no seu Deus, no seu ídolo, e começaram a clamar ao Deus de cada um: tem misericórdia de nós, porque nós vamos morrer. E no meio desse tumulto, irmãos, aqui chega o foco dessa palavra: Jonas estava no porão do navio, dormindo. É interessante, irmãos, mas Jonas não percebe a gravidade da situação. Ele estava descansando, ele estava dormindo, irmãos, de maneira tão profunda, que ele não foi acordado pelo sacolejar das águas, ele não foi acordado, irmãos, pelo perigo iminente do navio afundar, ele simplesmente dormia.
ele descansava. E aqui, irmãos, nós precisamos esclarecer uma coisa, porque quando nós lemos essa passagem, talvez a primeira vez, a tendência que nós temos é de comparar essa história, esse fato de Jonas estar dormindo enquanto a tempestade estava se abatendo no navio, com aquela história aonde Jesus e os discípulos estão num barco atravessando o mar, e aí a tempestade se abate sobre o barco e Jesus estava ali dormindo. E os discípulos começam a ficar apavorados: nós vamos morrer, mestre, nós vamos morrer, acorda. Aí Jesus acorda e acalma a tempestade. Eu quero dizer para você uma coisa: o sono de Jesus ali é uma coisa, o sono de Jonas aqui é outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Diga assim comigo: o sono de Jesus, bem forte, o sono de Jesus durante a tempestade é o sono do descanso. Bem forte, igreja, é o sono da fé, é o sono da segurança em Deus, é o sono da confiança em Deus. Bem forte, igreja, o sono de Jonas é o sono da omissão e da negligência. Jonas dormia não porque era um homem de fé. Jonas descansava não porque estava agindo como alguém que está assim completamente seguro diante de uma situação. Jonas dormia como um sinal da sua negligência e da sua irresponsabilidade e da sua omissão diante daquilo que Deus falou para ele, irmãos. Preste atenção numa coisa, querido. Tem muitas tempestades que se abatem sobre a nossa vida, que têm se abatido sobre a nossa vida, porque nós temos agido com omissão e com negligência diante de uma palavra que Deus tem dado a nós. Tem muitas tempestades, irmãos, que elas vão se abatendo na nossa vida, e nós ainda, às vezes, irmãos, num sono tão profundo, nós não percebemos que a situação que nos cerca é uma situação grave, é uma situação que você precisa acordar, que você precisa levantar, que você precisa sair do estado de sonolência, sair do estado de omissão, sair do estado de descanso e começar a buscar a Deus de verdade para que a tempestade passe. Posso ouvir um amém da igreja, irmão? Tem muita tempestade na sua vida, querido, que ela só está ali porque talvez você tenha vivido num estado de sonolência, porque talvez você tenha vivido num estado aonde deixou de vigiar. Você tem vivido talvez, querido, num estado aonde aquilo que era de valor no que diz respeito a relacionamento com Deus, a buscar o Senhor, já não é mais para você. Então vem tempestade. E o pior, querido, preste atenção nisso aqui, o pior não são as tempestades que você vê, o pior são as tempestades que você não vê porque está dormindo. Porque o perigo é o navio afundar e você não vê que o navio afundou. Há casais que estão à beira de uma separação, mas um dos dois ou nenhum dos dois não percebe a gravidade da situação, que precisam de ajuda, que precisam de decidir buscar Deus. Há famílias, irmãos, que entram num processo destrutivo dos seus relacionamentos, mas eles não conseguem perceber e começam a achar que família é assim mesmo. Esses problemas se abatem em tudo quanto é família. Eles não conseguem perceber que se eles não se levantarem para buscar o Senhor e para tomar algumas decisões sérias diante de Deus, o navio vai afundar. Há certas situações, irmãos, na nossa vida que nos pegam, irmãos, num estado onde nós não nos importamos mais, aonde nós não nos sentimos mais, talvez,
compelidos, incomodados a agir em prol daquela situação. Querido, tem muita situação na nossa vida que exige uma atitude enérgica, rápida, prática da nossa parte. Quantos estão entendendo, irmãos? Abre aqui comigo em Mateus, no capítulo 13. Versículo 24. Mateus capítulo 13, versículo 24. Diz assim, Mateus 13, 24. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, repete assim comigo, enquanto todos dormiam. Repete assim mais forte comigo, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Olha para mim, irmãos. Esses trabalhadores, eles cultivaram a terra e semearam uma semente boa de trigo. Lançaram o trigo na terra. Mas enquanto eles dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio daquela plantação ou daquela semeadura de trigo que tinha sido feita no dia anterior. Enquanto eles, bem forte todo mundo, quando você dorme, é justamente aí que o inimigo vem para semear joio no seu coração. Aí você fala assim: tem misericórdia, pastor, está amarrado. Eu quero dizer uma coisa: não adianta você amarrar, o que adianta é você vigiar. O que adianta é você não entrar no estado de sonolência. O que adianta, querido, é nós tomarmos a decisão de vigiarmos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, de não sermos omissos com aquilo que nós temos recebido do Senhor, de não sermos negligentes com a palavra do Senhor que tem chegado até nós e tem ardido no nosso coração. Mas talvez quando entre o decorrer da semana nós não colocamos em prática, e talvez, irmãos, a nossa vida ela vai se resumindo apenas em ser um colecionador de boas palavras e de bons pregadores. Mas eu volto a insistir, querido, preste atenção: se nós não colocamos a palavra em prática, ela não vai ter efeito nenhum na nossa vida. É preciso que nós coloquemos essa palavra em prática. Irmãos, presta atenção: o Evangelho é um caminho apertado que vem de uma porta estreita. Repete isso comigo: o Evangelho é um caminho apertado que vem de uma porta estreita. O que eu quero te dizer, querido, é que a caminhada no Evangelho, você passa pela porta
apertada, você passa pela porta estreita, é difícil de passar pela porta estreita, e a caminhada é uma caminhada difícil, porque é num caminho apertado. E o Senhor Jesus disse assim: são poucos os que acertam com esse caminho. Essa é a verdade do Evangelho. Mas aí Jesus disse assim, que o caminho que conduz à perdição é um caminho que vem de uma porta larga, e esse caminho é um caminho espaçoso. O que eu estou querendo mostrar para você e ensinar para você nessa noite, querido, é que na nossa caminhada do Evangelho nós não podemos deixar de vigiar, e nós não podemos aceitar entrar no estado de sonolência, porque quando vem a sonolência, vem o inimigo e começa a semear o joio no nosso coração. As tempestades se abatem sobre a nossa vida, elas são graves, mas por causa do estado de sonolência onde nós nos encontramos, nós não conseguimos perceber a gravidade da situação, assim como Jonas. Desceu para o porão e dormia profundamente. Nem o barco sacudindo acordou Jonas, até que foi um lá, e deve ter dado um cutucão na costela dele e falou: acorda, porque nós estamos morrendo. Sabe, irmãos, qual é o problema de dormir? O problema de não vigiar é porque quando o trigo, que é a boa semente, vai nascendo, que foi semeada no nosso coração, que fala da palavra de Deus, o joio, que fala da natureza carnal, da natureza do homem, da natureza da mulher, que fala da natureza pecaminosa que habita em nós, da nossa carne, que fala daquilo que vem muitas vezes do maligno, ele vai crescendo junto. E na verdade, trigo e joio são muito parecidos. Por que que nessa parábola o dono da fazenda não permite que os servos entrem pela plantação e comecem a arrancar o joio? Ele diz assim, porque pode ser que vocês arranquem o trigo também. Por quê? Porque eram muito parecidos. Numa fase de vida dessas duas plantas, os dois são muito parecidos. O problema de dormir é que muitas vezes você olha para o trigo e acha que é joio, e você olha para o joio e acha que é trigo. Eu quero dizer para você que muitas vezes, pelo fato de nós estarmos dormindo, você despreza aquilo que é de Deus e dá valor àquilo que é da carne, àquilo que não é de Deus. Você começa a dar valor àquilo que não tem valor para o Senhor, que era para ser dispensado, que era para ser jogado fora, e você começa a valorizar aquilo que não tem valor. E você desvaloriza, querido, aquilo que era de Deus para a sua vida. Quando se está dormindo, você não consegue identificar o que é joio, o que é trigo, e de repente você entra e começa a fazer umas limpezas no seu coração. Vou fazer uma limpeza aqui, vou tirar tudo que é joio, e de repente você está tirando algum joio, mas está arrancando muito trigo. No final sobra um monte de joio. Ou seja, querido, no final sobra uma pessoa, um crente que é carnal, que não tem sensibilidade ao Espírito de Deus, e que tem sempre uma tendência de andar pelo caminho do pecado. Mas em nome de Jesus, nós somos uma igreja que vigia. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida e sobre a sua casa, que você é um crente que vigia e que está muito acordado. Abre aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1.
Então diz assim o texto, para nós encerrarmos: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, diga amém. Diga, eu sou filho da luz. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Portanto, não durma. Amém? Vamos ficar de pé. Adorar, irmãos. Ora com essa canção, sonda-me.